Saúde, família do coração, sejam bem-vindos de volta ao canal e no vídeo de hoje eu vou responder 6 perguntas sobre cateterismo. Número 1, o que é e para o que serve? Número 2, quem precisa fazer? Número 3, vai contraste? Número 4, quais os perigos? Número 5, quanto tempo demora? E número 6, precisa repetir ou uma vez só já é suficiente? Me acompanhe até o final. Sejam todos muito bem-vindos ao meu canal, seu cardiologista, Dr. Moser Suzy, cardiologista. E no vídeo de hoje eu vou responder essas 6 perguntas que vocês me fazem aqui com muita frequência no YouTube. E a primeira delas, o que é e para o que serve? Como o próprio nome diz, o cateterismo é um exame em que a gente usa um catéter que pode entrar aqui pela perna, pela artéria da perna ou pela artéria aqui do baixo, para navegar chegando lá nas artérias do coração, que são as artérias coronarianas, para que a gente jogue contraste nessas artérias e através de uma iscopia, que significa um aparelho que joga várias filmagens de raio-x para a gente montar um vídeo e aí a gente ter as artérias pintadas na nossa frente ali no monitor, para a gente entender se ele tem alguma obstrução grave nessas artérias, tem uma anomalia nessas artérias. Então ele é um exame padrão ouro, ou seja, é o exame que tira nossas dúvidas quando a gente tem dúvidas se o paciente tem uma obstrução nas artérias do coração ou não. E ele serve para a gente tanto fazer o diagnóstico de uma obstrução, quanto para a gente fazer tratamento. Então no cateterismo a gente pode ou não colocar um stent, ou usar um balão para abrir essas lesões. Então, repetindo, ele serve tanto para diagnóstico quanto para tratamento. Não é todo mundo que vai fazer cateterismo que vai colocar o stent no coração, entenderam? A segunda pergunta, quem precisa fazer? As indicações para cateterismo, basicamente, são pacientes que tiveram um infarto, pacientes que estão tendo uma dor no peito que a gente, como cardiologista, acha aquela dor suspeita de ser de causa cardíaca, ou até um paciente que fez exames, como por exemplo uma tomografia das coronárias e viu plaquinha de obstrução e o cateterismo vai dar certeza pra gente, ou um paciente que fez uma cintilografia, fez um teste de esteira, fez um ecocardiograma com estresse e tem suspeita de ter uma isquemia. O que é isquemia? Isquemia é a falta de sangue para o músculo cardíaco. E quando tem a falta de sangue no músculo cardíaco, a primeira hipótese que a gente faz é de uma obstrução grave nas artérias do coração. E o exame que vai dar certeza se tem isso ou não é o cateterismo. Outras indicações pode ser pacientes que têm desmaios, pacientes que têm arritmias graves, mas basicamente é para investigar o paciente que teve infarto, que está tendo uma dor no peito suspeita ou fez um exame que deu alterado, que sugere que esse paciente possa ter alguma coisa grave nas artérias coronarianas do coração. Pessoal, eu queria interromper e pedir a gentileza de vocês se inscreverem no canal, deixem um like, deixem um comentário, se inscreva, ative o sininho, isso me ajuda muito no YouTube. Mandem nos grupos de WhatsApp, que as pessoas conheçam o meu canal, vejam os outros vídeos do canal, que vocês vão aprender bastante sobre saúde e cardiologia. Continuando. A terceira pergunta é, vai contraste? Sim, pessoal, vai contraste iodado. O contraste iodado, ele é um contraste que em uma pequena porcentagem dos pacientes, muito pequena, pode dar algum problema na função do rim. É muito raro a gente ver na prática, eu trabalho em UTI, num paciente que não tem nenhum problema renal prévio, ele ter alguma disfunção depois do cateterismo, uma disfunção grave, precisar de alguma diálise. Isso é muito raro. Agora, se o paciente já tem um problema renal, a gente pode chamar um nefrologista, fazer uma hidratação desse paciente, um sorinho na veia antes do procedimento, fazer um soro com bicarbonato, a gente pode proteger, pedir para o médico que vai fazer o exame do cateterismo colocar a menor quantidade de contraste possível, usar um contraste especial que diminui o risco desse paciente ter lesão no rim, tá? Então, mas vai contraste sim. Qual outra questão do contraste todo mundo tem muito medo? É de alergia. Existe uma porcentagem das pessoas que tem alergia ao contraste. Esse contraste do cateterismo é o mesmo contraste, por exemplo, da tomografia. Algumas pessoas têm alergia e não podem fazer esse exame, mas, Moser, se a pessoa tem alergia e teve infarto, por exemplo, a gente tem protocolo de dessensibilização. O que significa isso? A gente vai dar medicações para o corpo não atacar o contraste, não responder ao contraste de uma forma ruim, não fazer alergia nesse paciente, certo? Mas vai contraste sim. Na maioria das vezes o paciente não vai ter absolutamente nenhum problema, nem de alergia, nem de problema do rim, mas existem raros casos sim que a gente tem alguma complicaçãozinha, mas é muito raro. A quarta pergunta, quais os perigos do cateterismo? Pessoal, a gente precisa entender em qual paciente a gente está fazendo. Um paciente de emergência que acabou de ter um infarto, num paciente que já tem um problema grave no coração, um paciente idoso que é muito frágil, ou um paciente mais jovem que está investigando uma dor no peito. Ou seja,
O procedimento do cateterismo, ele vai ser tanto mais complexo quanto mais complexo for o paciente. Agora, se eu pego um paciente que acabou de ter um infarto, um paciente idoso, um paciente que já tem problema cardíaco, esse paciente que vai ser submetido a um cateterismo, ele tem mais risco, por exemplo, de ter alguma complicação. Agora, um paciente jovem que fez uma tomografia dos coronários, viu uma obstrução e vai para o cateterismo vindo de casa, por exemplo, sem nenhum problema renal, sem nenhum problema grave, vai fazer o cateterismo, a chance da complicação é muito baixa. A gente está falando de dois pacientes muito diferentes. Agora, das maiores complicações, o que pode acontecer? O paciente, ele pode ter problema na hora de colocar o stent ele pode romper a artéria do coração, ou o stent ele pode obstruir a artéria do coração, ou o stent ele pode fazer uma lesão na artéria que causa uma dissecção. Isso tudo que eu estou falando para vocês depende se o paciente tem uma lesão grave, se esse paciente está tendo ali um infarto, tá? São questões raras de acontecer, mas pode acontecer. Imagina que a gente está mexendo lá dentro do coração, né? Nas artérias do coração, tá? Então isso pode acontecer. Outros perigos é sangramento no local que entrou o catéter, sangramento na perna, sangramento no braço, que é mais raro ainda da gente ter essa complicação. Um pouquinho de sangramento vai ter, mas a gente sempre consegue controlar esses sangramentos de uma forma bem satisfatória, certo? Então existe sim risco. Se for só o diagnóstico, só para pintar as arterinhas, o risco é quase nulo, né? Mas se ele tiver que colocar stent, se tiver lesões graves, se esse paciente for mais complexo, se ele estiver ali precisando de oxigênio, se estiver precisando de remédio para manter a pressão, a gente tem mais risco de fato. A quinta pergunta é quanto tempo demora? Pessoal, depende se ele vai fazer só o diagnóstico. Se for só o diagnóstico, colocar o catéter, pintar as arterinhas e ver o que está acontecendo, isso é muito rápido. O paciente ali entra na sala, às vezes fica meia hora só para fazer aquilo ali, às vezes já vi até menos. Agora, se o paciente vai fazer o tratamento, isso pode demorar 2, 3 horas ou até mais, tá? E por quê? Porque daí vai precisar de um catéter especial, vai precisar de um stent especial, vai precisar fazer tudo com muita calma. Então pode demorar desde poucos minutos até algumas horas. E a sexta pergunta é, preciso repetir? Gente, o cateterismo, se você fizer uma vez, não quer dizer que você não possa fazer de novo. Existem pacientes, infelizmente, que têm problemas graves no coração e esses pacientes precisam ficar fazendo cateterismo algumas vezes durante a vida. Mas tem paciente que às vezes fez cateterismo uma vez na vida só, não tinha nada grave, ou fez uma vez na vida, colocou um stent e não precisou repetir, porque hoje em dia a gente tem muitos exames que não necessariamente substituem o cateterismo, mas que resolvem muito o problema que o cateterismo resolve, como a tomografia das coronárias, por exemplo, que é quando a gente entra na máquina de tomografia e vê se as coronárias estão obstruídas, se o stent tá PERV, ou seja, se tá passando o sangue direitinho ali. A gente tem a cintilografia, tem um eco com estresse pra gente saber se o paciente está tendo isquemia ou não. Então, hoje em dia a gente tem uma diversidade de exames que a gente pode usar no lugar do cateterismo. Nem sempre com o mesmo propósito, né? Esses exames eles não tratam como só o cateterismo trata, só o cateterismo consegue colocar stent, mas exames às vezes conseguem evitar com que a gente peça o cateterismo para os pacientes. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se vocês ficaram com alguma dúvida, deixem um like aqui, deixem um comentário, se inscrevam no meu canal, ative o sininho, isso me ajuda muito no YouTube, mande no grupo de WhatsApp, isso também faz meu canal crescer. E até a próxima!